E nesse vídeo eu vou te falar 4 fundos imobiliários que estão pagando mais que a taxa Selic. Galera, recentemente a gente teve outra reunião do Copom, né, que é o comitê aí que decide como que vai ficar a taxa Selic, e eles decidiram manter a taxa Selic em 13,75% ao ano. Então continua a mesma coisa. E eu vou te mostrar aqui 4 fundos que estão pagando tão bem quanto ela ou até mais que ela, tá? Porque muita gente nesses momentos fica desesperada, fala: "Nossa, mas eu vou vender todos os meus ativos de bolsa, vou voltar para renda fixa, vou colocar ali meu dinheiro no CDB porque não está compensando". Então vou te mostrar que sim, ainda tem bons ativos para você poder investir, tá? Então vem comigo aqui para a tela. Primeiro fundo que a gente vai falar, pessoal, Tegar 11. Lembrando que esse vídeo aqui não é uma recomendação, tá? Estamos aqui somente para listar os ativos, né, que eu trouxe. Essas informações são públicas, tá? Então, primeiro fundo Tegar 11, aí custando atualmente R$ 115 o valor da cota. Lembrando que ele está abaixo do seu valor patrimonial. 0,88 é o PVP dele. É um fundo bem grande já, então tem 1,8 bilhões de patrimônio líquido. É um fundo bastante sólido, bastante consistente. No último mês pagou um yield aí de 1,16%. Lembrando, pessoal, que a taxa Selic é em torno de 13,75%. Ela dá um retorno líquido, tá? Considerando aí já o desconto do imposto de renda de mais ou menos 0,85, 0,90 ao mês. E aqui a gente tem um retorno, né, pelo menos nesse último mês, de 1,16% líquido, tá? Líquido de impostos já. Então, Tegar 11. E por que eu falei que ele pagou mais que a taxa Selic? Porque nos últimos 12 meses ele teve uma valorização aí de 2,47%. Além disso, ele também pagou um yield aí de 15,24%. Então, se a gente pegar aqui, ó, vou até utilizar essa simulação do próprio site Funds Explorer, né? Se você tivesse investido R$50 mil a 12 meses, hoje você teria 59.068, né? Então você teria, além dos rendimentos, teria uma pequena valorização aí de R$1.700. Então vamos fazer aqui a nossa conta. Ó, se a gente tivesse então investido 50 mil, a gente teria tido um retorno de 9.068,61. Dividindo pelo valor que a gente investiu inicialmente, a gente teria um retorno total aí de 18,13%. Então realmente é um retorno muito interessante, considerando a taxa Selic em 13,75, tá? Lembrando, galera, mais uma vez, 13,75 da taxa Selic é a Selic bruta, né? Porque tem desconto sim de imposto de renda para quem não sabe, tá? Então, se você pegar aí 13,75 de retorno de um fundo e 13,75 da Selic, com certeza vai compensar o fundo porque é líquido de imposto. Agora, próximo fundo, XPML11, um fundo aí de shoppings, custando R$ 95 aproximadamente. O PVP dele está em cima, 1, tá? Então quer dizer que o preço da cota no mercado e o preço da cota valor patrimonial estão praticamente a mesma coisa. Também é um fundo grande, tá? E 2 bilhões de patrimônio líquido. Aí você pode estar olhando aqui, dividend yield desse mês 0,81, não compensa. Mas, como a gente vai ver aqui, olha só, ele teve uma valorização aí nos últimos 12 meses. Então, se a gente pegar, pessoal, o dividend yield aí dos últimos 12 meses, que foi de 9,23, inclusive está com uma tendência de aumentar. Olha só, se a gente pegar aí os últimos meses dos últimos anos, ele está com uma tendência sim de aumentar, né? Desde aí que tivemos a nossa pandemia, infelizmente, mas ele está com uma tendência de aumentar. Então, se a gente pegar a valorização dele, mais os proventos que ele pagou nos últimos 12 meses, a gente tem um retorno total de R$ 8.625, tá aqui, ó. Então, se a gente fizer a conta aqui, ó, 8.625,44 dividindo pelo valor que a gente investiu inicialmente, que seria os 50 mil, a gente tem um retorno total aí de 17,25%. Retorno muito superior que a taxa Selic. Agora, próximo fundo queridinho aí de vocês, MXRF11. MXRF11 dispensa apresentações, pessoal, custando atualmente R$ 10,30. Ele está com um PVP de 1,02, então está um pouquinho acima, mas isso é normal, né? Fundos aí que são base 10, é normal às vezes ele se descolar um pouquinho por alguns períodos do seu valor patrimonial. Lembrando mais uma vez, esse aqui é um dos, se não for o principal fundo, é um dos principais fundos que nós temos. Então assim, é um fundo bastante sólido, tem um patrimônio muito grande, pagou no último mês 12 centavos, o que equivale aí a 1,17% de dividend yield, ou seja, muito maior que a taxa Selic.
liquidez também excelente. Todos esses fundos aqui, pessoal, tem liquidez muito boa, tá? Não trago fundo aqui que não tem liquidez interessante. Olha só, nos últimos 12 meses ele valorizou aí praticamente a mesma coisa que a Selic. Então assim, só de valorização, sem falar nos proventos, o fundo já, né, valorizou praticamente a mesma coisa que a taxa Selic. E nos últimos 12 meses ele pagou 12,22%, tá? Então assim, realmente é um fundo muito interessante e que inclusive, se a gente pegar aqui, ó, 61.200 e tirar da aplicação inicial, a gente vai ter um retorno total de 11.200, tá? Então, se a gente fizer aqui a nossa conta, dividindo então pelo valor que a gente inicialmente investiu, a gente vai ter um retorno total aí de 22,4%, ou seja, muitíssimo maior que a taxa Selic, tá? Claro que eu estou considerando aqui os 12 últimos meses, pessoal, porque a gente precisa ter um parâmetro, tá? Então isso aqui é só para a gente poder, né, fazer as nossas contas. Mas eu sempre falo aqui do MXRF11, sempre falo também do XPML11, sempre falo também do XPCA11, que é o próximo fundo que a gente vai falar agora. Então o XPCA11 custando R$ 9,81. Eu particularmente gosto de fundos que tem a sua cota aí próximo dos R$10, que são fundos base 10 que a gente comumente chama, né? E esse fundo, pessoal, ele é um fundo ainda pequeno, tá? Mas é um fundo que eu particularmente gosto bastante, invisto nele. Ele tem aproximadamente aí 300 milhões de patrimônio. PVP aí tá um pouquinho acima, como eu falei, fundos base 10, geralmente PVP, ele se descola facilmente aí, né? Então é normal. Dividend yield, olha só, 1,31, 1,3% de retorno nesse mês, tá? Claro que não é todo mês que ele paga esse retorno de 1,3, mas de qualquer forma, né? Se a gente pegar aqui os últimos 12 meses, ele pagou 16,72%. Então realmente é um retorno muito bom. E apesar, pessoal, dele ter se desvalorizado um pouquinho nos últimos 12 meses, né? A cota, ela caiu um pouquinho nos últimos 12 meses, mas tudo bem, né? Ele pagou bastante, então isso supre essa diferença, né? Que ele caiu. Então, se você tivesse investido 50 mil, em relação à valorização, o fundo teria caído, né? Você teria hoje 48 mil. Só que de rendimentos, você teria recebido 7.300. Então, no final das contas, se você tivesse investido 50 mil, considerando essa desvalorização, mas mais os proventos, você teria 56.355. Então, se a gente pegar aqui, ó, 6.355,84, que é a diferença, e subtraído 50 mil, hoje nós teríamos um retorno total aí de 12,71%, enquanto a Selic está em 12,75%. Mas, lembrando, a Selic é bruta, tá? Então esse valor aqui seria líquido de imposto de renda. E se você gostou desse vídeo, se esse conteúdo te ajudou, não se esquece, pessoal, ajuda a gente também, curte o vídeo, se inscreve aqui no nosso canal, ativa as notificações, porque a gente está sempre postando conteúdos como esse aqui para vocês, tá? Shorts, vídeos, então todo tipo de conteúdo a gente está tentando agregar ao máximo para vocês, então dá aquela força pra gente. Se você ficou com alguma dúvida ou tem algum fundo que você gosta, quer que a gente fala sobre ele aqui no nosso canal, deixa aqui para mim nos comentários, tá bom? Vou ficando por aqui, um abraço e até o próximo vídeo.